Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre transtorno do pânico. Você já deve ter ouvido falar sobre síndrome do pânico. É uma condição psicopatológica bastante presente, muitas pessoas estão sofrendo por esse problema, mas o que exatamente é a síndrome ou o transtorno do pânico? Vamos conversar um pouquinho sobre isso então. Então, o transtorno do pânico, ele é um transtorno da ansiedade, né, que vai ser caracterizado especialmente por um padrão de ansiedade desproporcional. Então, aqui eu trago um pouco a imagem do Grito, né, a obra do Edward Munch, para ilustrar um pouco assim um estado de intenso pavor, de intenso sofrimento, de intensa angústia e dor que a pessoa que sofre de ataques de pânico passa. Então, existem algumas características, né, ou considerações que são importantes a gente fazer sobre a ansiedade. A primeira delas, que eu já vim conversando, é entender que a ansiedade ela é normal. A ansiedade é uma emoção, ela é normal, ela está presente nos seres vivos, humanos, animais. Então, assim, quando a gente sente ansiedade diante de uma ameaça, isso é previsto, isso é contextualizado, isso é normal. Da mesma forma, quando a gente está ansioso, ocorrem mudanças fisiológicas, que são respostas naturais, normais a nosso estado ansioso. E mudanças comportamentais, que são, né, a situação de luta ou de fuga, né, que também fazem parte de um quadro ansioso, de um estado ansioso. Né? Então a gente entra num estado de lutar ou de fugir, né? Uma tentativa, um esforço de evitar o sofrimento. Só vamos considerar problema na ansiedade quando ela for intensa, quando ela for persistente. Então, por quê? Porque essas duas condições vão gerar na gente uma desadaptação, uma dificuldade da gente realizar as nossas tarefas, de trabalhar, de estudar, de produzir, né? Até uma vontade de repente de se isolar, de se resguardar. E aí começam a aparecer os prejuízos em função da ansiedade. Mas nem sempre isso acontece. Né? Muitas vezes a gente tem um estado ansioso, passa esse estado e a vida segue normalmente. Aí a gente não vai pensar num transtorno mental, num transtorno de ansiedade. Ok? Então, os transtornos de ansiedade vão ser reações emocionais desproporcionais. Né? Então, não é uma doença hereditária do cérebro, né? Na verdade, ela é aprendida, ela é multifatorial, né? E é uma reação desproporcional a uma situação, né? Entendida, incorporada como uma situação de ameaça. Ok? Bom, para a gente entender o transtorno do pânico, a gente precisa entender o que é ataque de pânico. Então, e aí é a primeira diferenciação que a gente tem que fazer. O transtorno do pânico, né, ele compreende, né, ou ele engloba ataque de pânico, o conceito de ataque de pânico. E ataque de pânico nada mais é do que uma crise aguda, intensa de ansiedade. Tá? Então, as pessoas podem ter crises de ansiedade. As pessoas podem ter ataques de pânico e não desenvolver o transtorno do pânico. Porque os ataques de pânico, as crises de ansiedade, elas são pontuais, elas ocorrem. Né? E a gente vai ver agora o que exatamente é um ataque de pânico, o que é uma crise de ansiedade. Então, ele vai ser definido como um período distinto de intenso temor ou desconforto, tá? No qual 4 ou mais dos seguintes sintomas desenvolveram-se abruptamente e alcançaram um pico em 10 minutos. Então,
de forma bastante simples, uma crise de ansiedade, um ataque de pânico, ele é um estado intenso de medo, de pavor, e que atinge o ápice em 10 minutos. Então tem essa ápice em 10 minutos, depois ele cai, tá? Então a gente vai pensar em torno de 20 minutos de duração, né? Em que a pessoa tem uma sensação muito forte de medo, de pavor, né? E de outros sintomas que são descritos e que eu vou apresentar para vocês. Passado esse período, o ataque vai embora, o ataque some. Tá? Pode ocorrer um novo ataque posteriormente, ok? Mas é um período pontual de ansiedade bastante intenso que vem e vai embora. Então, os sintomas são palpitação ou ritmo cardíaco acelerado, suor, tremor, sensação de sufocamento ou falta de ar, sensação de asfixia, dor no peito, né, desconforto torácico, náusea, desconforto abdominal, tontura, vertigem, desrealização, sensação de irrealidade, de não se perceber como algo que está acontecendo, né? Despersonalização, sentir-se distanciado do seu próprio corpo, né? Que são sintomas que a gente chama de dissociativos, medo de perder o controle ou de enlouquecer, muitas vezes isso é verbalizado por parte dos pacientes, medo de morrer, parestesias, né? Formigamentos, né? Em membros superiores, geralmente, calafrios ou onda de calor. Percebam que muito desses sintomas, pessoal, vai estar presente também em crises de dores no peito, de infarto, né? Alguns sintomas desses se assemelham também a acidentes vascular cerebral. Então, os pacientes que são acometidos dessa crise de ansiedade, muitas vezes, natural, eles confundem o que está acontecendo como algo de orgânico, algo, né, de ordem física. E isso faz com que a ansiedade aumente ainda mais e que todos os pensamentos e as preocupações, né, fiquem mais embasadas ainda, porque são sensações corporais, né? Então, a menos que esses indivíduos eles passem por alguma avaliação, algum exame clínico, médico, né, para descartar alguma hipótese física, orgânica, eles ficam convictos de que algo muito sério está acontecendo com eles. Né? E aí o medo de morrer, o medo de enlouquecer, ele se justifica, ok? Não é à toa que esses pacientes, que essas pessoas acabam muitas vezes demandando da rede, né, de saúde, de atenção, de emergências, justamente por terem convicção de que algo muito grave está acontecendo com eles, né, e que eles precisam dos cuidados imediatos, de urgência. E quando passam por esse tipo de avaliação, de triagem, são descartadas as hipóteses físicas e muitas vezes eles são encaminhados então para serviços de saúde mental. O que acontece? Dependendo das situações, né, por o paciente ter esses sintomas corporais, eles voltam a esse serviço de maneira recorrente, porque a próxima vez pode ser verdade. Né? E às vezes eles esgaçam, né, estressam esses serviços justamente por terem convicção de que o problema deles não é de ordem psíquica, de ordem mental, e sim, né, de ordem física. Né? É um infarto, eu tenho uma arritmia, eu tenho alguma coisa. E às vezes passam por baterias e baterias e baterias de exames, né, de investigação. Não se detecta nada muito significativo, mas às vezes se detecta alguma coisa. Né? O velho ditado de que quem procura acha. E isso acaba muitas vezes, né, contribuindo, reforçando para essa ideia de que há algo errado, eu tenho que cuidar, né, de mim, né, eu posso a qualquer momento ter alguma coisa, um colapso, né, passar mal, infartar e morrer. E isso vai fazer com que esses pacientes tenham mais medo, né, de se expor, né, fiquem mais restritos. Por isso que muitas vezes quando se pensa em síndrome do pânico,
né? As pessoas logo associam a síndrome do pânico a um isolamento. Ah, fulano tem síndrome do pânico, não sai de casa. Mas da onde que é isso? É por esse medo. O medo de que ao sair de casa algo vai acontecer, chamada agorafobia, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, existem diversos tipos de ataques de pânico, né? Então, os ataques de pânico, eles são espontâneos, inesperados, né? Esse é um tipo de ataque de pânico, que é clássico do transtorno do pânico, ou seja, eu não consigo prever quando eu vou ter um ataque de pânico, tá? Tá fora do meu alcance, fora do meu controle. Mas existem também ataques de pânico que são situacionalmente determinados, isto é, a gente consegue identificar o estímulo situacional específico. Esses ataques de pânico situacionalmente determinados, eles não são próprios do transtorno do pânico. Eles fazem parte de quadros de fobia, né, social ou específica, em que a gente sabe quais são as situações que vão deixar o indivíduo ter uma crise de ansiedade. Quem tem fobia de insetos, quando exposto a um inseto ou na condição de exposição, vai ter uma elevação da ansiedade e pode ter uma crise de pânico. Tá? E existe também os situacionalmente predispostos, onde há uma probabilidade, né, onde é provável a identificação de um estímulo situacional, né, como precursor do ataque de pânico. Então, provavelmente, se eu expor o indivíduo a tal situação, tem chance dele ter um ataque de pânico. Uma pessoa que tem ansiedade social, medo de falar em público, quando tem lá um trabalho para apresentar na faculdade, aquela é uma situação que pode predispor, né, um ataque de pânico. Tá? Então, pode acontecer. De novo aqui, esses dois tipos não são característicos do transtorno do pânico. O transtorno do pânico vai ser mais frequente ataques espontâneos e inesperados. Tá? E por fim, tem os ataques de pânico noturnos, que ocorrem quando o indivíduo está dormindo. Então, são despertares abruptos do sono, tá? E que a pessoa acorda em estado de pânico, com muita agitação. Tá? E geralmente isso ocorre nos estágios de transição do sono, né? No estágio de sono não REM para o REM, né? Do REM para o não REM. Então, é quando há uma mudança fisiológica e isso serve de gatilho. Né? Nesses estágios de mudança do sono, né? De transição do sono, geralmente há também uma alteração da consciência. Então, o indivíduo pode ter assim, um leve contato assim, né? Consciência, e aí ele desperta com muito medo, com muita ativação, né? Fisiológica. Tá? Bom, alguns aspectos críticos do pânico, né, do transtorno do pânico. Então, prestar atenção aos gatilhos situacionais, né, se existem situações que predispõem, né, ao transtorno do pânico. O início abrupto de excitação fisiológica. Então, essas pessoas que têm transtorno do pânico, elas têm assim uma velocidade incrível assim para ter uma ativação fisiológica de ansiedade, né? Logo respondem, né? Então são bastante reativas. Uma outra característica em pessoas com transtorno do pânico é o autofoco aumentado para as reações e sensações corporais. Então há uma hipervigilância, assim, uma habilidade em identificar no corpo o que não está bem, né, e reagir, logicamente, a isso, né. Pensamentos de catástrofe, física, mental ou comportamental. Então é uma expectativa, né, de que algo não vai dar certo. Tem um padrão assim psicológico, cognitivo de catastrofização, uma apreensão e medos futuros, e medos de futuros ataques de pânico. Então, uma das principais características do transtorno do pânico é o medo de ter outros ataques de pânico. A pessoa tem um ataque de pânico, ela passa muito mal com isso, aí tem outro ataque de pânico,
não consegue prever quando tem, e ela passa a ter medo de ter novos ataques de pânico. E isso é que vai alterar, né, a vida do indivíduo. É isso que vai trazer o maior sofrimento. Porque se for contabilizar o número de ataques de pânico, talvez nem seja tão expressivo, mas a quantidade de vezes que essa pessoa temeu ter ataque de pânico, né, mudou a sua vida em função disso, é algo que acaba causando maior sofrimento para eles. A busca de segurança, né, tentativa sempre de querer controlar, de querer prever essas situações. Falta de controle percebida, né, a sensação assim, de desamparo, de não ter o que fazer. E, obviamente, o transtorno do pânico, né, ele é qualitativamente distinto da ansiedade. Né? Por que isso, pessoal? Porque a gente vai perceber aí prejuízos na vida do indivíduo. Né? Não é uma situação assim que, eu tenho um pouco medo, eu tenho um pouco de receio, mas eu consigo fazer, eu consigo dar conta, eu consigo enfrentar. No caso do transtorno do pânico, há prejuízos bastante significativos e percebidos. Eu já não consigo trabalhar, eu já não consigo ficar sozinho, eu já preciso de apoio, de ajuda para realizar as coisas que antes eu conseguia. Então, aí a gente já começa a ver prejuízos mais significativos. Bom, e aí, como é que o DSM-5 define o transtorno do pânico? Então, começa com a frase super importante, né, o critério A que define o transtorno. Então, o transtorno do pânico ele é caracterizado, ele é definido por ataques de pânico recorrentes e inesperados. Então, essas duas palavras são importantes. Por quê? Porque o indivíduo precisa ter mais de um ataque de pânico e ele precisa ser inesperado. Não pode ser predisposto, não pode ser previsto. Tá? E aí a definição, né, de ataque de pânico, que a gente viu antes, é um surto abrupto de medo intenso ou desconforto que alcança um pico em minutos e durante o qual ocorrem 4 ou mais dos seguintes sintomas, que são os mesmos que eu trouxe antes. Palpitações, né, no coração, taquicardia, suor excessivo, tremor, sensação de falta de ar, de asfixia, dor no peito, náusea, sensação de tontura, vertigem, algumas pessoas podem ter inclusive desmaio, ondas de calor, calafrios, parestesias, né, aqueles sintomas de formigamento ou anestesia de membros, braços geralmente, sintomas dissociativos, desrealização, né, sensação de realidade ou despersonalização, medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Tá? Então esse é o critério A. Precisa ter 4 desses sintomas, né? Ou seja, ter um ataque de pânico com 4 desses sintomas, ele precisa ter mais de um ataque de pânico. E o critério B, então, pelo menos um dos ataques de pânico foi seguido de 1 mês ou mais de uma ou ambas das seguintes características. Tá? Então, quais são essas características? Característica 1, apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre suas consequências, por exemplo, perder o controle, ter um ataque cardíaco ou enlouquecer. E 2, uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionado aos ataques. Por exemplo, comportamentos que têm por finalidade evitar ter ataques de pânico, como esquiva de exercícios ou situações desconhecidas. Tá? Então aqui a gente vai ter critério A, que é o ataques de pânico recorrentes, inesperados, e o critério B, que é uma tentativa do indivíduo de controlar esse ataque, ou seja, uma alteração na sua vida em função do ataque. Pode ter um ou dois, ou o critério A1, né, o B1, né, que é justamente esse medo de ter ataques de pânico, né, preocupação excessiva, medo de enlouquecer, ou o B2, que é uma tentativa de controle através de esquivas e evitações. Né? Não saio mais de casa, não fico sozinho, né? Que são tentativas que são infrutíferas, mas que o indivíduo assume na expectativa de reduzir os ataques de pânico adicionais. O que a gente observa na prática é que não surte efeito e que a pessoa continua tendo os ataques de pânico.
Critério C, a perturbação não é consequência dos efeitos psicológicos de uma substância ou de uma condição médica. E o critério D, né, não é mais bem explicada por outro transtorno mental. Tá? Então, esse é, né, segundo o DSM-5, o transtorno do pânico. Bom, quando a gente fala em transtorno do pânico, o que acaba sendo o combo, né, o que vem junto com o transtorno do pânico, é a agorafobia, né, que muitas vezes está presente ali. A agorafobia, ela é uma situação de ansiedade, né, ou uma ansiedade despertada em situações em que o indivíduo percebe dificuldade de escapar ou obter ajuda na ocorrência de um ataque de pânico. Então, eu já tive um ataque de pânico, já tive transtorno, eu tenho transtorno do pânico, e aí todas aquelas situações em que eu me vejo sem amparo, sem ajuda, ou que eu posso estar sem amparo, sem ajuda, eu vou evitar, eu vou me sentir ansioso e eu não vou querer estar nessas situações. Né? Então essas situações elas são evitadas ou elas são enfrentadas com bastante sofrimento. Que situações são essas, pessoal? Lugares cheios e lugares vazios. Fundamentalmente é isso. Tá? Lugares cheios, shoppings, transporte público, cinema, teatro, etc. Ou lugares vazios, onde seja difícil obter ajuda. Então, o que a gente observa na agorafobia, que como eu falei, ela é casada com o pânico, é quase o critério B2 ali. É a tentativa que o indivíduo tem de evitar que tenha, ao ter uma crise de pânico, ele não seja salvo, não seja ajudado. Então, uma pessoa vai evitar situações. Então, não vai sair de casa de noite, né? Não vai sozinho nos lugares, vai evitar grandes tumultos, grandes concentrações, vai evitar lugares vazios também, né? Em que não vai ter o amparo. Então, é uma tentativa de controlar o ataque de pânico, que acaba se tornando disfuncional, né? Porque leva o indivíduo a um isolamento, né? E um maior sofrimento, a perpetuação do estado de pânico. Então, muitas vezes se fala, né, que a síndrome do pânico é isso, né? É a agorafobia, é a evitação, né, de sair de casa, evitação de ir em lugares, né, sozinho. Né? Por isso que muitas vezes o paciente com transtorno do pânico ele chega aos atendimentos sempre acompanhado, né? Porque ele não consegue sair sozinho. Epidemiologia, então ele é um transtorno prevalente, né? Quase 3% da população apresenta, inicia na idade adulta, adulto jovem aí, mais frequente em mulheres, a proporção de 5:2, e a prevalência em familiares é elevada, né, por questões da ansiedade, chega a 24% em gêmeos monozigóticos, em gêmeos idênticos, e 1/3 das pessoas com transtorno do pânico encontram-se em tratamento específico. Tá? Ocorre que muitas pessoas com transtorno do pânico acabam buscando alternativas, né, de tratamento, né, ou tratamentos alternativos que não são tão efetivos. Por exemplo, fazendo uso de medicação psiquiátrica, né, não buscam psicoterapia, não buscam compreender o que é o transtorno do pânico, né, e acabam vivendo muitas vezes, né, no funcionamento de esquiva, de evitação. Né? Há um abuso bastante frequente nessa população de calmantes, né? Porque os calmantes eles controlam a ansiedade, eles cessam a ansiedade, então muitas vezes as pessoas acabam fazendo um uso abusivo, né, de benzodiazepínicos e de tranquilizantes, o que não é indicado para esses pacientes. Curso, né, de 30% a 40% tem remissão espontânea dos sintomas, 50% apresenta um prejuízo pequeno, tá? E 10 a 20% que vão desenvolver um prejuízo mais significativo e que vão precisar, né, de um acompanhamento mais sistemático, né, que não vão dar conta sozinho e não vai ter uma evolução tranquila do transtorno. Comorbidades comuns, depressão altíssima, de 40% a 80%. E isso porque a própria condição de isolamento vai gerar na pessoa, né, um empobrecimento de repertório de prazeres, uma baixa produtividade, né, às vezes uma dificuldade
de se inserir depois de novo no mercado, de estabelecer, de manter laços sociais, isso vai contribuir para a depressão. E como eu falei, abuso de substância, especialmente de depressores do sistema nervoso central, álcool e calmantes. É importante, quando a gente trabalha com esses pacientes, um diagnóstico diferencial para transtornos e condições médicas, né, orgânicas, e porque há sintomas que são muito semelhantes. O que é comum nesses pacientes é eles primeiro buscarem esse tipo de ajuda e, portanto, eles já chegam, né, para um atendimento com isso já identificado e excluído. E aí a gente tem as doenças cardiovasculares, angina, aquela dor no peito, a hipertensão, prolapso da válvula mitral do coração, infarto no miocárdio, taquicardia, arritmia, são condições que a gente tem que excluir. Né? Quem vai fazer a exclusão não é o psicólogo, né? Então encaminhar esse paciente para um cardiologista, para um serviço médico para fazer essa diferenciação. Doença pulmonar, né? Se o paciente tem asma, embolia, para sensações de falta de ar, intoxicação de drogas, doença neurológica, um AVC, epilepsia, dor de cabeça, cefaleia, tumor, alguma doença endócrina, como hipertireoidismo, infecções, né, também podem ter sintomas semelhantes aos apresentados no transtorno do pânico. E o diagnóstico diferencial para os transtornos mentais, aí sim, né, a gente vai se diferenciar de algum transtorno de ansiedade por uma condição médica geral, né? Então, o indivíduo teve uma daquelas doenças e desenvolve um transtorno do pânico, né? Então, a gente vai considerar daí que não é um transtorno do pânico, mas sim um transtorno de ansiedade devido a uma condição médica. Transtorno de ansiedade por causa de uso de substância, então quando o indivíduo faz um uso pesado de substância e tem ansiedade. Fobia social, que aí os ataques de pânico aconteceriam somente em situações de desempenho ou de exposição social. Fobia específica, os ataques de pânico aconteceriam somente em situações diante do objeto fóbico, né? A situação ou objeto fóbico. O toque, que daí haveria a presença de compulsões e de obsessões, né? Ruminações mentais, pensamentos intrusivos e a sequência de atos compensatórios. E o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, não haveria a presença de ataques de pânico, mas sim o sintoma mais prevalente seriam preocupações difusas nesses pacientes. Bom, para finalizar, as causas, então, elas são múltiplas, né? Mas a gente pode pensar em vulnerabilidade ao estresse, que esses pacientes teriam, né? Uma maior vulnerabilidade. O ataque de pânico ele é entendido como um estímulo condicionado, né, por alguns autores. Então, assim, houve ali um emparelhamento de uma situação, de uma alteração corporal, né, com uma interpretação catastrófica, né, e isso vai gerar no indivíduo esse pareamento. Né, e toda vez que ele tiver uma reação fisiológica desproporcional, uma reação fisiológica vai ser interpretada como uma ameaça grave à sua vida, e aí isso vai disparar o pânico. A interpretação, então, catastrófica das reações fisiológicas, aquela sem explicação. Por que eu estou com essa dor de barriga? Por que eu estou com essa falta de ar? Não era para eu estar me sentindo assim, né? E isso já desencadeia uma série de preocupações e reações. E a elevação da ansiedade e das reações fisiológicas, né? Então, é como se esses indivíduos tivessem uma hipersensibilidade às alterações corporais, às alterações fisiológicas. E elas vão ser interpretadas sempre de maneira catastrófica. Ok, gente? Então, essa foi a aula sobre o transtorno do pânico. Espero que tenham aproveitado. Seguimos conversando. Um abraço e até a próxima.